Saudações a todos. Essa aula de hoje ela é um pouquinho específica e um pouco também fora do padrão das nossas aulas. Porque muitas vezes os alunos ficam se questionando aonde estariam posicionadas ou qual seria a topologia se utilizassem esse termo para localizar aonde se encontra a ciência jurídica e as disciplinas do chamado eixo fundamental do direito. Então, baseando até em outros organogramas e esquemas que eu já vi na literatura, eu tentei reunir de uma forma um pouquinho diferente o modo de como apresentar a relação da ciência jurídica no sentido amplo e em sentido estrito com outros saberes das ciências sociais, das ciências humanas e até mesmo, vamos dizer, em áreas fronteiriças, podemos dizer assim. Então vocês podem ver aí nesse vídeo vamos dizer, uma visão global de como seria esse organograma. No primeiro momento ele não faz muito sentido, são só conexões de campos, mas eu vou tentar adentrar os níveis desse organograma para poder ilustrar de uma forma assim, gráfica e, obviamente, com todas as suas dificuldades e falibilidade, de tentar situar aonde a teoria do direito, a filosofia do direito, a história do direito, tantas outras disciplinas ditas zetéticas se encontram em relação a esses saberes jurídicos. E aí, obviamente, a passagem na ciência do direito em sentido estrito, que aí nós já voltamos para aquilo que comumente é chamado de dogmática jurídica, mas o salto não é tão abrupto como alguns poderiam pensar. Há uma transição significativa do plano teórico para o plano prático. E essa é a intenção desse vídeo, mostrar que a recepção sobre a zetética dogmática, algumas vezes, não é tão clara no Brasil. Muitas vezes os autores nem retomam a fonte no Brasil primária, que seria os textos do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e também não retoma as próprias fontes do professor Tércio, no caso, o Theodor Fivek, no tópico de jurisprudência. Não é uma preocupação do Fivek fazer esse tipo de esquematização. Eu me baseei no autor, uma obra coletiva alemã datada de 1971, organizada principalmente, vou dizer, o nome mais famoso naquele momento seria o Werner Meinhofer, que é um autor que é pouquíssimo estudado no Brasil, mas tem uma importância significativa nos estudos quanto a uma visão existencialista do direito e estudos também que adentram na antropologia jurídica. É um autor que, vamos dizer, faleceu muito cedo no final das contas. Além de professor na Alemanha, foi também deputado no período da República de Bonn, que ainda é a República de Bonn que está presente no imaginário constitucional, mas ele foi, além de professor, ele também foi deputado. E essa obra ela traz várias discussões sobre a questão dos eixos fundamentais da teoria do direito e como a teoria do direito é um ponto de partida para a dogmática jurídica, mas além disso traz também essa tentativa de uma esquematização gráfica dos textos. Talvez eu possa disponibilizar em outro momento a versão original, que está em alemão, mas que acaba sendo compreensível na sistemática. Então, me baseio nela, mas eu aprofundo em outras representações para eu achar que o modo como está apresentado lá tem alguns problemas, como, por exemplo, ignora certas dimensões, como a dimensão ética, a dimensão histórica, a dimensão política, que está presente nas discussões dos saberes jurídicos. Então, essa visão aí do organograma, vamos dizer, macro, nós vamos adentrar agora em uma visão micro
desse organograma. Acredito que ficará mais compreensível. A gente pode pensar aqui principalmente em 3 níveis esse organograma. Um primeiro nível que vai se dar com a relação, vamos dizer, de áreas mais amplas nas ciências humanas e nas ciências sociais. E como essas áreas e sub-áreas vão influenciar propriamente o que nós chamamos de ciência do direito em sentido amplo. E aqui estão principalmente localizadas as disciplinas ditas zetéticas do direito. Não vou fazer a utilização aqui nesta aula quanto se trata de uma disciplina zetética aplicada ou uma zetética analítica. Esse não é um ponto que é importante aqui agora. Eu quero só posicionar essas disciplinas em relação a essa ciência do direito em sentido amplo. E depois, passando para a ciência do direito em sentido estrito, aquilo que, em maior ou menor grau, as instituições de ensino jurídico vão se destacar enquanto quase que as únicas a abordarem o direito por essa perspectiva. Porque em outros cursos, como na filosofia, como nas ciências políticas, vocês vão encontrar reflexões que, por exemplo, permeiam o campo da filosofia do direito, da história do direito, mas não com certo monopólio, se a gente pode falar nesse sentido. Por outro lado, é muito mais difícil você encontrar uma discussão dogmática de densidade em outras áreas. Com efeito, há uma interdisciplinariedade mais intensa no final das contas. E aí, nesse terceiro nível desse organograma, a gente teria já então a ciência do direito em sentido estrito. E eu vou explicar cada um desses passos, dessas relações e também as próprias limitações desse modelo gráfico. Aqui embaixo tem a informação quanto ao texto que eu faço referência, que seriam sobre a teoria do direito, discussões para contribuições para uma discussão fundamental. E o texto de 71, então já temos aí quase 50 anos, mas é uma tentativa, até pelo fato de que alguns elementos como a análise econômica do direito, o neurodireito, sequer estavam contemplados no modelo original. Volto ao primeiro nível aqui, que é importante. De forma recorrente, eu relembro isso nas aulas, que o direito ele não pode ser estudado isoladamente, ou pelo menos ignorando as outras áreas do conhecimento. Isso é um equívoco e até uma má leitura de certos autores. Se a gente pensar dentro mesmo do positivismo jurídico normativista de Kelsen, não há nenhuma, vamos dizer, redução do direito enquanto conhecimento a apenas o conhecimento do direito positivo. Tem que separar o nível aqui, talvez, do que é a ciência do direito nos marcos da teoria pura do direito e o direito enquanto, vamos dizer, um saber mais amplo que se relaciona com a política, com a filosofia, com a religião. E não é à toa que, mesmo dentro da teoria pura, tem discussões para poder fazer as distinções entre cada um desses campos. Então, vejam, lógico que isso aqui são todas as relações? Não, são as mais exemplificativas e talvez as mais importantes na relação com o direito. Então, eu colocaria assim 4 grandes áreas aqui que vão se relacionar diretamente com o direito enquanto... Aqui eu poderia colocar o direito enquanto um fenômeno social ainda. Não o direito enquanto ciência, mas o direito enquanto um fenômeno social e que eu posso compreendê-lo enquanto também fenômeno histórico. Se eu vou fazer, por exemplo, uma análise dentro por exemplo, a partir de textos de papiros encontrados no norte da África, você tem ali já o direito enquanto um objeto histórico analisado pelas ciências históricas. Por outro lado, se eu penso o direito na sua produção
ou criação procedimental dentro de uma ordem política, eu estou relacionando com elementos políticos. E, claro, se eu estou discutindo elementos sobre, por exemplo, a justiça, certamente eu volto à formação desse valor dentro da tradição filosófica. Então, é só para colocar assim, 4 grandes áreas que vão se relacionar para poder falar ou tentar delimitar a ciência do direito em sentido amplo e em sentido estrito. A ética que aparece enquanto não um monopólio do estudo da filosofia ou como sub-área da filosofia, mas com uma discussão que permeia o campo desses fenômenos jurídicos, políticos, históricos e filosóficos. Então, a ética aqui enquanto ambiência própria das discussões das ciências humanas e das ciências sociais. Então, aqui não é uma visão histórico-científica da ética, mas a ética enquanto um momento de reflexão de todas as ciências sociais e humanas. E aí, sub-áreas dessas outras 4 áreas, que não necessariamente implicam decorrência imediata, mas 4 grandes áreas que são importantes para se pensar o que eu trabalharei aqui com vocês da ciência do direito enquanto compreendida em sentido amplo. Então, a história da filosofia certamente é uma sub-área importante. E aí aqui há uma distinção entre história da filosofia e filosofia. Não reduzimos aqui a filosofia a um mero relato das diversas tradições filosóficas ao longo, por exemplo, da tradição ocidental ou de outras tradições. A sociologia, enquanto vamos dizer, uma ciência ainda nova na tradição ocidental, principalmente a partir do século XIX, então, que faz parte das discussões do próprio direito. Ignorar a dimensão sociológica do direito é ignorar a própria, vamos dizer, ambiência enquanto fenômeno social do direito. E aí, em continuidade, algo ainda mais novo, porque falar de uma filosofia política, uma filosofia social, é algo mais tipicamente datado no século XX. Mesmo que os marcos da filosofia política e da filosofia social sejam marcos teóricos que antecedem ou que nascem concomitantemente com discussões básicas da história, do direito, da política e da filosofia. Ou seja, vamos dizer, o caldo cultural comum que é a tradição clássica, em especial a tradição grega. E, por fim, a epistemologia, considerando aqui uma sub-área da filosofia, mas que já dialoga com a própria filosofia da ciência, enquanto elemento importante para se conhecer o direito, seus limites de conhecimento e quais os seus métodos. Então, isso tanto que vai se relacionar diretamente com a própria teoria do direito. Então, todas as áreas influenciam as primeiras áreas aqui. Então, a filosofia está presente em todas essas reflexões dessas sub-áreas, assim como da história em todas essas sub-áreas, a política e o direito. Então, haveria, sim, uma multipolaridade de relações nesse nível. Vamos colocar aqui, em termos de uma formação humanística, geral e bastante densa, permearia essas discussões. É claro que, por exemplo, a antropologia está presente aqui? Não, poderia estar. Mas é uma questão até de, vamos dizer, similitude entre os eixos que organizam esse modelo. Mas certamente a sociologia poderia estar contemplada aqui juntamente com a antropologia, a sociologia, por exemplo. Mas aqui é só para poder ilustrar áreas que são muito importantes. Então, de forma muito prática para os alunos, por exemplo, de primeiro ano, sem história não há o conhecimento do direito. Sempre vai tentar sempre partir, reinventar a roda ao pensar o direito de forma alienada da história. E pensar também que o direito não se relaciona com a política é tentar uma certa neutralidade, ou pelo menos um isolamento na Torre do Marfim, tanto da linguagem do direito como da prática do direito, que ela
pode ser, enquanto compreendida, enquanto fenômeno, pode ser perigosa. E ainda compreender o direito, a política e, claro, também a própria história, sem a dimensão filosófica, vamos dizer, abrir mão de um manancial de reflexões ao longo da tradição ocidental, em especial, que densifica a discussão de qualquer uma dessas grandes áreas. Então, é só para colocar essa perspectiva. Se pensarmos em uma formação integral do cidadão ou mesmo do jurista, num âmbito muito mais restrito, o que nós temos aqui é tentar incentivar que os juristas busquem essa formação. E é claro que essas áreas, sub-áreas, irão aparecer em maior ou menor grau ao longo das discussões. Pensando propriamente aqui, então, na ciência do direito em sentido amplo, seriam as ditas disciplinas zetéticas do direito. A história do direito, a sociologia do direito, a filosofia do direito, a teoria do direito, a ética jurídica e a história do pensamento jurídico. E todas elas recebendo influxos diretamente de algumas áreas e indiretamente de outras áreas. Pensemos aqui o exemplo, que é muito peculiar ao meu ver, da história do pensamento jurídico, que ela não se confunde com a história do direito. Vamos dizer, as disciplinas, os conhecimentos aqui, possuiriam objetivos e métodos distintos, se a gente pode falar isso aqui, mas a história do pensamento jurídico, ela bebe diretamente das discussões, tanto da história quanto da filosofia. Assim como também a história do direito, mas a história do direito ela vai ter uma delimitação mais própria, ao, por exemplo, se preocupar muitas vezes com a entender como a estrutura do ordenamento jurídico positivo em dado momento da história do Brasil funcionou, por exemplo, no período colonial. Diferentemente das discussões na história do pensamento jurídico, que vão tentar pensar as grandes sistematizações, as grandes correntes, os movimentos intelectuais que possibilitaram que o próprio ordenamento jurídico colonial se fizesse. Então, é um pouco diferente a perspectiva, mas elas dialogam reciprocamente. E essa aqui é a ideia dessa relação. Do mesmo modo que há uma relação entre a história do direito e a sociologia do direito, entre a filosofia do direito e as demais, e em especial uma relação muito próxima da filosofia do direito com a teoria do direito. A ética jurídica, como eu falei com vocês, também ganha um status muito próprio pela relação que tem com a teoria do direito, claro, mas também essa relação irmanada com a filosofia. A ética jurídica ela só ganha um sentido para além de um mero regramento de comportamentos das profissões jurídicas, ou seja, de uma deontologia jurídica, quando ela é pensada de forma filosófica e crítica, portanto. Essas áreas do conhecimento, enquanto uma compreensão de ciência do direito em sentido amplo, como a gente poderia colocar aqui nesse momento, todas elas vão dar base para uma discussão metodológica do direito. Então, de uma metodologia do direito. E isso partindo assim, é quase uma petição de princípio que o direito é ciência e que o direito possui um método científico. Então, todas elas vão dar aportes para uma metodologia do direito. E, obviamente, aqui não estamos falando do que muitas vezes é tratado no Brasil, quando se fala de metodologia jurídica, há uma certa redução às regras de citação, ao estilo de escrita científico. Não, isso aqui é uma discussão de fundo. Qual é o método para se conhecer o direito? E o direito dogmaticamente organizado. Então, falar de uma metodologia jurídica que é muito mais próximo do sentido que a tradição portuguesa trabalha, que a tradição alemã trabalha, do que propriamente o sentido que muitas vezes é transposto por algumas instituições a um mero regramento do discurso científico. Aqui não é um regramento do discurso, aqui é a própria estrutura da ciência. E, inegavelmente, dois modelos
dentro dessa metodologia do direito, seriam o problema da legislação e o problema da jurisdição dentro do direito moderno. Acho que esses dois grandes, vamos dizer, elementos que se relacionam, obviamente, com as fontes do direito, da teoria do direito, fazem parte da discussão da própria metodologia do direito. Se a gente quer, ou de uma, se a gente quiser utilizar uma terminologia mais contemporânea, de uma metódica do direito, vai se pensar a partir dessa tensão e relação que existe entre legislação e jurisdição. Para só então podemos falar em dogmática jurídica. Dogmática jurídica, ela não é, vamos dizer, um mero relato descritivo do direito positivo. Isso aí isso seria um formalismo jurídico do que provavelmente o que colocamos enquanto dogmática jurídica aqui. E a própria dogmática jurídica, que vai se manifestar em diversos ramos do direito, ou os tradicionais ramos do direito, essa dogmática jurídica vai sofrer influências da antropologia jurídica, da análise da economia do direito, da psicologia jurídica, do neurodireito, para dizer assim, só 4 exemplos possíveis, ou tantos outros poderiam ser elencados, ou como se fossem 3 pontinhos aqui daquilo que pode aparecer. E aí, uma distinção que é peculiar, porque, no fundo, cada ramo da dogmática jurídica possui a sua teoria geral daquele campo do direito. Então, é possível falar de uma teoria geral do direito privado, uma teoria geral do direito público, por mais que essa expressão seja criticável aos olhos da tradição contemporânea. Inegavelmente, quando você vai estudar o direito civil, existem elementos que são comuns à tradição do direito civil que fazem parte da própria estruturação do conhecimento jurídico daquele campo. E assim, aqui se faria uma distinção também problemática entre teoria do direito e uma teoria geral do direito desses campos dogmáticos. Tanto que eu reservo aqui a teoria do direito para o campo, ou dizer, uma reflexão mais ampla da ciência do direito. Sendo que aqui a teoria geral do direito seria uma reflexão mais estrita desses ramos dogmáticos do direito. Porque nem todos os campos, ou pelo menos vamos explicitar essa relação com a teoria do direito. Talvez é muito mais aqui um esforço persuasivo de dizer: vejam, juristas que trabalham com as principais, vamos dizer, áreas dogmáticas do direito, voltem sempre e constantemente à teoria do direito, mesmo que seja de modo restrito à sua área. E aqui uma divisão que também é polêmica e problemática, que é dividir o direito em direito público e privado. Já é uma divisão histórica, mas que traz os seus problemas, e ainda colocar uma possibilidade quanto o direito social, englobando, por exemplo, o direito do trabalho, o direito previdenciário, da assistência social, que são campos que não, ou áreas do direito que têm um conteúdo público predominante quase, mas que estão se voltando para elementos também não puramente privados, mas de âmbito social. Essa divisão é problemática? Sim, como qualquer divisão, qualquer abordagem deste organograma, temos outras abordagens que dizem que não, essa divisão de direito público e privado está superada, que não deve ser discutida, mas ela é didaticamente para o aluno do primeiro ano interessante e traz elementos que, por mais que mudemos o direito, ainda haverá o caractere do direito privado, o caractere do direito público. O direito social ganha, por dizer, relevância principalmente nos últimos, vamos colocar assim, pelo menos nos últimos 100 anos, a partir do marco da Constituição do México, de 17, e da Constituição de Weimar, de 19. E isso vai cada vez se ampliando em outros paradigmas do direito constitucional. E é claro que não se fecha e tem questões para novos ramos do direito, outros ramos do direito que são, vamos dizer, que nascem constantemente. O direito ambiental, como um ramo relativamente novo, a parte da proteção de dados, ou o direito da internet, o direito das redes,
como muitos trabalham hoje em dia, são novos ramos do direito, mas que estão dentro da estrutura do conhecimento jurídico. Eles não nascem fora desse mundo jurídico e, portanto, não podem prescindir dessas discussões que formam a metodologia do direito, em especial dessa ciência do direito em sentido amplo que eu falei para vocês. Então há um posicionamento distinto. É lógico, por exemplo, a disciplina de introdução à ciência do direito ou introdução ao estudo do direito, isso vai variar de nomenclatura institucional, ela está muito inserida aqui dentro da teoria do direito. Mas acaba dialogando com elementos, qualquer disciplina de introdução ao estudo do direito ou de introdução à ciência do direito, vai perpassar a discussão, por exemplo, em positivismo jurídico e justnaturalismo, que se volta ao quê? Uma discussão que está presente na história do pensamento jurídico, da história do direito, da filosofia do direito, sem sombra de dúvidas. Então, obviamente que não são, vamos dizer, caixinhas estanques em relação ao conhecimento, mas uma tentativa de pontuar, ou pelo menos localizar o topos de cada uma desses conhecimentos jurídicos para poder auxiliar o aluno no primeiro ano, porque depois isso se torna quase que de forma automática no processo de raciocínio do jurista, de, não, eu estou tratando dentro do direito civil, ou estou dentro do direito empresarial, ou estou discutindo uma questão fronteiriça que traz elementos de 2 ou mais ramos. Então isso é muito mais um esforço de tentar demonstrar que há uma passagem significativa que o direito, enquanto ciência, seja em sentido amplo ou seja em sentido estrito, está em diálogo com outras ciências sociais e outras ciências humanas. Abrir mão disso para um tecnicismo árido é perder exatamente a dimensão que eu destaquei aqui, que é a dimensão ética do direito. Ok? Então, essa é uma tentativa só de tentar organizar esses saberes jurídicos que, na cabeça do aluno do primeiro ano do curso, às vezes fica assim, bastante perdida e confusa em relação a onde está cada uma das suas disciplinas. Então, não quer dizer que isso aqui também é um passo de um mapinha que você vai seguir e você vai localizar a sua saída, a sua solução. É tão somente uma tentativa de apresentar de uma forma gráfica modos de apresentação desses tão vastos e complexos campos do direito que vocês vão estudar a partir de agora. Perfeito? Então, até breve.